Olá, bem-vindo ao meu canal, aqui é Ferrin Pereira e nesse vídeo quero conversar com você sobre a criação de atalhos dinâmicos no GIMP. Essa aí é uma alternativa para você que quer adicionar atalhos de forma mais direta, sem precisar estar acessando um monte de menus toda hora, ficar pesquisando elementos. Então, é uma parada bem interessante aí para você estar colocando, tirando, personalizando realmente o seu GIMP para as suas necessidades. Então, bora lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar algumas coisas. Então, esse aqui é o meu GIMP e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para ativar essa funcionalidade de atalhos dinâmicos é vir em editar, preferências, e aqui você vai vir em interface, atalhos de teclado, você vai marcar utilizar atalhos de teclado dinâmicos. Fez isso? Pode pressionar OK aqui, vai fechar a janela e a partir de agora já está funcionando. Mas como é que usa isso efetivamente? Vamos lá. Tudo o que estiver dentro desses menus, dentro dessa barra de menu, você consegue criar um atalho para ele e modificar os já pré-existentes. Por exemplo, eu vou começar criando uma imagem e aqui veja que eu em ferramentas tenho atalhos modificados já. Todas as ferramentas do tipo seleção já tem algo modificado. Todas são com shift alguma coisa, alguma letra. Por que que eu fiz isso? Porque eu uso bastante ferramenta de seleção e assim fica mais fácil de eu estar usando, né? Ficar decorando alguns tipos e também deixando de usar atalho por causa de uma ferramenta ou outra. Por exemplo, seleção de frente não tem um atalho pré-definido no GIMP. Então eu modifiquei e coloquei Shift F para seleção de frente e a seleção livre eu coloquei no Shift L. Eu vou usar ambos, mas o F já era a seleção de frente. E faz até sentido que seja, né? Em inglês o atalho seria F de front, o de frente. E se fosse livre, seria free. Seleção livre, free. E seleção de frente, foreground. Então, eu mantive os dois, só que com o raciocínio em português, né? L de livre, F de frente. Acabou. Resolveu o meu problema. Então, eu, como uso com bastante frequência seleção de frente, tá joia até. E aqui, subseguindo, a gente tem alguns outros atalhos. Por exemplo, ferramentas de pintura, eu não uso muito esse tipo de ferramenta. Então, eu modifiquei várias coisas por aqui. Por exemplo, degradê continua a mesma coisa, mas lápis eu joguei no P ao invés de pincel. E joguei o pincel em B, que é de brush. Então, já tem essa parte resolvida também, já tem. Borracha continuou no E. Isso aqui é o Alt GR com alguma coisa. Eu lembro o quê? Olha, sinceramente não lembro. Eu vou limpar esse atalho. Como é que limpa um atalho já feito? Backspace. Aquela setinha ali voltando em cima do Enter, você pressiona ela uma vez e você já apaga o atalho. Se você pressionar outra vez, você cria o atalho com essa tecla. Não recomendo, tá? Fica esse aviso aí para você. Clonar e restaurar continua a mesma coisa. Subexposição, superexposição. Sim, eu uso bastante isso, então criei um atalho para isso aí também. Shift S. Transformação. Essas três ferramentas aqui, elas estão modificadas. Ctrl Alt C, Ctrl Alt R, Ctrl Alt S são as três ferramentas de redimensionar que eu mais uso no GIMP. Então, tem um atalho especial para elas, fácil de lembrar, que é Ctrl Alt, e são todas letras que estão próximas. Então, eu posso fazer até com uma mão só. E esses outros aqui eu limpei porque simplesmente eu não uso com tanta frequência assim. Então, eu vou acabar usando a interface ou até o momento que eu perceber que eu esteja usando com tanta frequência que mereça ter um atalho só para ele. Aí a gente pode decidir isso também. Mas agora chega de conversa. Olha só, a gente vai começar a criar atalhos e eu vou começar baseado em filtros. Filtros é uma seção aqui que eu uso bastante nas minhas imagens. E o que que pega? Como é que cria o atalho? Você vai navegar aqui pelos menus
e você vai encontrar algo que você queira adicionar a um atalho. Você pode navegar com as setas de navegação ou com o ponteiro do mouse. Basta que o item esteja destacado. Parou o mouse, parou o rato aí em cima do seu item, aí você vai simplesmente pressionar as teclas, a combinação de teclas ou uma tecla que você queira usar para ativar a ferramenta. Por exemplo, eu uso bastante desfoque gaussiano, então vou colocar aqui um atalho, Ctrl Shift Alt G. Shift Ctrl Alt G, desfoque gaussiano, G de gaussiano, para ficar fácil de lembrar. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa que eu use. Melhorar. Temos aqui Hue Selection. Eu gosto bastante dessa ferramenta, então vou adicionar um atalho para ela também. Vou usar o mesmo raciocínio. Como é uma parada de filtros, eu vou manter essa ideia de usar as 3 teclas de comando e uma letra. Então aqui eu vou usar Shift, Ctrl Alt H, de Hue. Então tem um atalho agora para isso. Temos aqui ferramentas de redução de ruído, né? Então eu vou colocar aqui Shift, Ctrl Alt R. Legal. E deixa eu ver se tem alguma coisa que mais que eu quero adicionar. Combinar, artístico. Geralmente para cá para baixo eu não uso. Os que eu uso mais tem a ver com luz e sombra e para cima. Então vamos ver aqui em cores. Tem algumas coisas que eu gosto de usar. Por exemplo, esse aqui eu adicionei usando Alt GRL. E aí ele criou esse caractere aqui. É a forma como ele faz a leitura de uma nova camada de caracteres que a gente geralmente não vê num teclado tradicional. Então, tá aí, Alt GRL, que é o Alt da direita. Então, só para fazer um teste, ó, fechei, agora Alt GRL. Níveis, ou como eu pensei, né, o raciocínio em inglês para esse atalho, L de levels. Então, é uma parada que eu uso porque eu trabalho bastante com fotografia e a partir daqui eu consigo ir para curvas, que é tão útil quanto. É um complemento do outro. Então, eu preferi colocar no atalho nos níveis e deixar a curva de fora, porque de um eu posso ir para o outro, depois de já ter ajustado em níveis. E tá tudo bem. Ferramentas de saturação, exposição, tudo isso eu uso, mas aí eu posso criar os atalhos com calma. Se eu não gostar, posso tirar, posso modificar quando eu quiser e sempre que eu sair, esses atalhos vão estar salvos. Então, quando você reinicia aí, depois de ter customizado os atalhos, vão continuar os atalhos aí também. E aí, só para terminar, uma coisa. É uma observação que você tem que fazer, pois tem muitos atalhos no GIMP que são realmente importantes. Alguns são até padrão de sistema, independente aí do que você use. Se você usa Windows, Linux, geralmente comparado a esses dois. E aí, por exemplo, copiar e colar é um atalho universal. Todo mundo sabe que é Ctrl+C, Ctrl+V. Você não vai tentar adicionar um atalho em cima do Ctrl+C, Ctrl+V, porque você vai perder o atalho de copiar e colar e vai fazer a outra coisa. Eu, no meu caso, antes de vir aqui gravar esse vídeo, eu já fiz vários testes e deixei de fora atalhos que para mim são relevantes. Por exemplo, eu gosto de fechar o programa com o atalho de teclado, o atalho padrão, Ctrl Q. E aí eu coloquei a ferramenta num outro nível, que foi aqui, no caso, a ferramenta de alinhar, que já é Q, mas aí eu troquei para o Ctrl Q para mudar isso, né? Usar as ferramentas com Ctrl ou alguma outra tecla de comando, enquanto eu clico a letra. Não é uma boa ideia. Não foi uma boa ideia no meu caso. Então tem que pensar direitinho essa parte, tá? Quer ver? Alguns outros atalhos. Esse aqui, ó. Esse aqui foi um atalho que eu criei, tá? Colar, Ctrl V, normal. Colar no lugar é para você substituir uma camada por outra. Então, Ctrl Alt V. Faz até algum sentido, né? Pelo menos para mim, dentro do meu raciocínio, a forma como eu
decidi criar esse atalho, para mim faz sentido. Então, tá aí. Ctrl Alt V, ao invés de Ctrl Shift V, porque aí é o atalho de copiar, aliás, colar sem formatação. E aí não dá para substituir, não é uma boa ideia. Mesmo que aqui não tenha isso, colar sem formatação, mas deixa quieto esse atalho aí, Ctrl Shift V, e aí eu decidi colocar Ctrl Alt V. Preciso? Olha, sinceramente, depois que eu criei esse atalho, não precisei. Eu posso apagar? Posso apagar, porque não é um atalho padrão. Limpar. Delete. Ele limpa a camada, mas ela continua existente. Deixa ele quieto aí. Deixa. Preenchimento de frente, fundo, textura. Esses atalhos aqui, ó, perfeito, porque tem preenchimento com tudo, ó. Preencher o contorno da seleção, tudo bem. Preencher caminho, preencher seleção. Tá, contornar vetor, legal. Um que eu usaria até com certa frequência seria esse aqui, contornar, preencher o contorno da seleção. E aí, eu preciso criar uma seleção que tenha contorno. Primeiro, para ele fazer isso para mim. Então, Shift L para ferramenta de laço. Vou fazer uma seleção qualquer aqui. Ok. Aí eu posso vir aqui em selecionar, criar borda. Beleza. Aí eu volto lá, preencher contorno de seleção. Vamos tentar seguir esse raciocínio, ó. A gente tem Ctrl, vírgula, Ctrl ponto, Ctrl ponto, vírgula. Então, vou colocar Ctrl, interrogação. Eu vou fazer a leitura como interrogação, mas é barra. Tanto faz. Ctrl barra. Fiz errado, né? Coloquei no lugar errado. Tudo bem, calma aí. Vamos devolver o atalho aí. Ctrl, ponto, vírgula, Ctrl barra. Agora sim, tá certo. E aí, agora tem um atalho para essa parada. Ao invés de ter que fazer, não sei, se eu tiver mais de um tipo de seleção, ele vai identificar que é uma seleção normal e o que é uma borda. Então, eu posso fazer seleções de formas diferentes. Beleza? Vamos ver o que acontece? Olha lá, ele preencheu com cor de frente. Legal. Eu pressionei Ctrl vírgula nesse caso. Você não está vendo, mas foi exatamente isso. Ctrl barra, aí ele me pergunta o que eu quero fazer. Ó. Se eu quero uma cor sólida, se eu quero uma textura. Se for com textura, ele vai considerar que já está selecionada. Se for com cor sólida, ele vai considerar a cor que está na frente. Por exemplo, vou colocar aqui de exemplo, esse tom aqui meio esverdeado, e vou pedir para preencher. Legal, cor de frente. É exatamente isso. Isso aqui não é um tutorial sobre essa ferramenta, né, essa funcionalidade especial, mas é apenas um teste. Enfim, você já entendeu o conceito aqui de como funciona esses atalhos dinâmicos. E é melhor do que você vir aqui em editar, atalhos de teclado, aí você tem que pesquisar ou ficar filtrando aqui, abrindo cada menu, descobrir onde é o que você está procurando. Às vezes é legal, tipo, tem uma coisa ou outra que você vai ver que vale a pena vir aqui, mas no geral, se tá no menu, é melhor você vir aqui e criar um atalho rapidinho, você apaga também muito fácil, tá? Então tá tranquilo nessa parada aí. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você consiga fazer um bom proveito. Se ficou alguma dúvida, faltou eu falar alguma coisa, comenta aqui que eu quero saber, tá? No mais, eu vou ficando por aqui. Aguardo os seus comentários, deixe sua avaliação também. Se é novo no canal, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo.